Olá, estimados alunos. Vamos iniciar essa videoaula falando das noções de notação científica. Tá? A gente vai ver a definição e algumas aplicações, já preparando um ambiente para quando você chegar lá no primeiro ano do nível do ensino médio, para que você não seja pego de surpresa. Tá bem? Porque é um assunto muito interessante e de grande aplicação lá no primeiro ano do ensino médio. Acompanhe, por favor. Então vamos ver primeiro o que significa a notação científica. Primeiro observe o seguinte. Você já deve ter percebido ao longo da sua trajetória como estudante o quanto é importante nós sabermos, nós conhecermos o estudo das potências. Porque muitas das vezes, quando a gente está resolvendo qualquer situação, problema de matemática, muitas das vezes é conveniente nós escrevermos na forma de potência. Porque quando nós expressamos alguma situação matemática durante a resolução de algum problema na forma de potência, torna mais acessível e mais fácil a resolução daquele problema, né? Quando você chegar no ensino médio, se tudo correr bem no ano seguinte, você vai estudar algumas disciplinas, por exemplo, física, química e biologia. Você vai perceber que essas disciplinas, principalmente essas três, elas vão fazer uso com frequência de números muito grandes ou de números muito pequenos. E você sabe que números muito grandes têm muitos zeros, muitos algarismos, assim como números muito pequenos têm muitas casas decimais. E às vezes fica inconveniente escrever esses números na sua forma normal. Então, para isso, a matemática criou uma notação especial para representar esses números muito grandes ou muito pequenos, e chamou isso de notação científica. Tá? Então, notação científica, gente, é uma maneira diferente de representar um valor quando ele é muito grande ou quando ele é muito pequeno. Vamos ver alguns exemplos. Por exemplo, aqui nós temos a matéria que tem menor massa na natureza. Não é mais o átomo, tá? Isso aí já é coisa do passado. Quem tem menor massa é o neutrino, é um elemento lá do átomo. A massa do neutrino é tão pequena, observa só, tudo isso de zero e lá no finalzinho 4 gramas. Então é um número que fica até difícil de ler, de tão pequeno que ele é. E por ser muito pequeno, ele tem muitas casas decimais, ou muitos zeros. Ok? Então, convenientemente, escrito de notação científica, fica 4 vezes 10 elevado a menos 33 gramas. Tá? Observa só a forma normal de escrever a massa do neutrino e a forma em notação científica, como é muito mais conveniente. Outro exemplo, a menor distância entre a Terra e Marte. Por que a menor distância? Porque nós sabemos que os planetas estão em movimento de translação e de rotação. E eles não são perfeitamente esféricos. Então, em alguns momentos durante a rotação, eles têm uma distância maior, outra menor. E durante o movimento de translação também, horas eles se aproximam, horas eles se distanciam mais, né? Então, a menor distância que Marte se encontra da Terra durante esse processo de movimento de translação e rotação é 57 milhões e 600 mil quilômetros, mas é um número bem grande. Então, escrito na forma de notação científica, a gente fica com 5,76 vezes 10 à sétima quilômetros. Representa a mesma distância, tá? Só que aqui é uma outra forma de representar, é a forma de notação científica. Muito bem. Observa aqui, ó, escrever os números na forma de potência de 10. Para eu escrever o 0,00006 na forma de potência de 10, eu posso separar, eu posso dizer que isso aí é 6 vezes 0,00001, né? Certo? E esse número 0,00001 eu posso escrever na forma de fração, é 1 sobre 100 mil. Não é verdade? Eu posso escrever esse decimal na forma de fração, é 1 sobre 100 mil. Ok? Só que 100 mil
escrito na forma de potência, é 10 elevado à quinta. Então eu fico com 6 vezes 1 sobre 10 elevado à quinta. Mas nós já vimos que toda fração que tem o numerador 1, ele é uma potência de expoente negativo. Então, escrevendo essa fração na forma de potência, a gente fica com 10 elevado a menos 5. Ou seja, a princípio, esse número 0,00006 é a mesma coisa que 6 vezes 10 elevado a menos 5. Isso aqui é uma notação científica. Observe esse outro exemplo, 20 milhões. Olha, ele tem 7 zeros. 20 milhões, se eu desmembrar, ele vai ficar 2 vezes 10 milhões. Tá? E 10 milhões, isso é a mesma coisa que 10 elevado à sétima. Então, 20 milhões, escrito em notação científica, é 2 vezes 10 à sétima. Tudo bem? Vamos ver do que é formada essa notação científica, o que é que compõe a notação científica. A notação científica, gente, ela é formada de duas partes. A primeira parte é um número racional, que pode estar na sua forma inteira ou na forma decimal. Só que é importante a gente ter em mente que essa primeira parte ela é um número maior ou igual a 1, mas menor que 10. Esse número nunca vai ser igual a 10 ou superior. E nunca vai ser menor que 1. Portanto, 0,5 vezes 10 à quinta não é considerado notação científica, porque o 0,5 é menor que 1. E nem, por exemplo, 32 vezes 10 à quarta, porque esse 32 é maior que 10, não pode. Tá? Então, a primeira parte da notação científica é um número formado, né, é um número racional que está compreendido entre 1 e 10. Deixando bem claro que ele é menor que 10 e é maior ou igual a 1, certo? A segunda parte da notação científica é uma potência de base 10. Sim, a base da potência sempre vai ser 10, porque o nosso sistema de numeração é decimal. O expoente da potência pode ser um número positivo ou pode ser um número negativo. Observe os exemplos de azul aqui, 5,76 vezes 10 à sétima, expoente positivo. Outro exemplo aqui de azul, 2 vezes 10 elevado à sétima, expoente positivo. Outro exemplo, 2,0 vezes 10 a 4, expoente positivo. Esses números que têm o expoente da base 10 positivos, é porque eles são números grandes, são números maiores que 1, né? Números grandes. Tá? Esses exemplos que estão de amarelo, 4 vezes 10 a menos 33, observa que esse expoente aqui ele é negativo. 6 vezes 10 elevado a menos 5, expoente negativo. 1,6 vezes 10 a menos 2, expoente negativo. Esses exemplos de amarelo, como os expoentes são negativos, eles são números pequeninos, são números menores que 1, 0, alguma coisa. Tudo bem? Mas nós temos aqui 6 exemplos de notações científicas. Mais uma vez, observa aqui a primeira parte da notação científica, que é um número que é compreendido entre 1 e 10. Tá? Ele é maior ou igual a 1, mas ele é menor que 10. Certo? Sempre. E a potência sempre vai ter base 10, o expoente vai ser positivo ou negativo. Continuando. Vamos escrever os números abaixo em notação científica. Observa só. 0,00034. Primeiro tem que saber onde está a vírgula. Nós estamos percebendo que ela está bem aqui. E temos que saber para onde ela vai. Se nós colocarmos a vírgula aqui, entre o 0 e 4, a gente vai ficar no final com 0,34 vezes 10 alguma coisa. E esse número 0,34 é menor que 1. Portanto, está descartado. A vírgula não pode ficar aqui entre 0 e 3. Se colocarmos a vírgula depois do 4, também vamos ter problema, porque se colocarmos a vírgula depois do 4, nós vamos ficar no final com 34 vezes 10 elevado a alguma coisa. E nós sabemos que o número, a primeira parte da notação científica, tem que ser um número que está entre 1 e 10. Ele é maior ou igual a 1, mas é menor que 10. E o 34 aqui é bem maior que 10. Então não pode ser 34, senão nós não vamos ter uma notação científica. Portanto, a vírgula não pode estar aqui depois do 4. Então, gente, a vírgula só pode estar num lugar.
tá? Ela só pode estar aqui entre 3 e 4. Então nós vamos sair com a vírgula daqui e colocar ela entre 3 e 4. Aí nós vamos ficar com 3,4 vezes 10, porque vai ser sempre 10 elevado a algum expoente. Agora vamos ver que expoente é esse. Primeiro vamos ver se ele é positivo ou negativo. Perceba que esse número 0,00034 ele é bem pequeno. Ele é menor que 1, não é? Então, se ele é um número menor que 1, ele é pequeno, então o expoente vai ser negativo. Tá? E perceba que para tirar a vírgula de onde ela está e colocar ela entre o 3 e o 4, nós vamos caminhar quantas casas? Se ela já está aqui, a gente não vai contar. Então, conta com a próxima casa. 1, 2, 3, 4. Vamos arredar a vírgula 4 casas. Então, coloca aí o expoente 4. Está aqui a notação científica que representa o elemento, o número decimal da letra A. 3,4 vezes 10 a menos 4. Vamos ver a letra B. Ó. A vírgula não pode ficar aqui, porque senão nós vamos ter um número menor que 1. Tudo bem? Então a vírgula vai ter que ficar depois do número 1. A vírgula vai ter que ficar exatamente aqui. Ó. Tá? Portanto, a gente vai ficar com 1 ou com 1,0, que é a mesma coisa, vezes 10 elevado a algum número inteiro. Perceba que a vírgula está aqui, esse número é muito pequeno, né? Bem menor que 1, muito pequeno. Então, com certeza, o expoente é negativo. Vamos tirar a vírgula daqui e colocar onde está a setinha. Então, vamos caminhar quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas. Vamos caminhar 8 casas. Portanto, está aqui a notação científica que representa o número da letra B. 1,0 vezes 10 a menos 8, ou simplesmente, você poderia colocar simplesmente 1 vezes 10 a menos 8, que é a mesma coisa. Tá? Agora, observe esse número. Ele é bem maior que 1, ele é grande. A vírgula, mas não tem vírgula, professor. Tem sim. É só você lembrar de dinheiro. 120 mil, se fôssemos escrever na forma de dinheiro, ficaria 120 mil e a casa dos centavos. Olha onde ficaria a vírgula. Né? A vírgula, quando o número é inteiro, gente, a vírgula está depois do último algarismo. Então está aqui a vírgula. Tá? Essa vírgula vai ter que ficar entre 1 e 2. Já sabemos por quê, né? O número tem que estar entre 1 e 10 da notação científica. Então, quando colocarmos a vírgula entre 1 e 2, os zeros todos somem, vai ficar 1,2 vezes 10. Agora vamos ver o expoente, qual é? Bom, se a vírgula está bem aqui, depois do último zero, e nós vamos colocar a vírgula aqui, ó, entre 1 e 2, vamos arredar quantas casas? Confere. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos arredar 5 casas, então está lá 5. Mas qual o sinal do expoente, professor? O sinal aí agora é positivo, porque o número é grande, ele é maior que 1. Então o sinal é positivo, que você pode colocar se quiser, mas não é obrigatório. Certo? Você pode deixar 1,2 vezes 10 à quinta, ou simplesmente 1,2 vezes 10 à quinta, assim o sinal. Ou coloca mais 5 ou não coloca, não é obrigatório. Olha esse outro número, que número é esse aí? 8 bilhões, é um número muito grande. A vírgula a gente já sabe que ela está aqui, vamos ter que colocar a vírgula entre o 8 e o 0. Então vai ficar o número 8,0 vezes 10 a quanto? Como ele é um número muito grande, o expoente é positivo, certo? Que não é obrigado a colocar. E quantas casas a gente vai arredar? A gente vai deslocar essa casa para chegar onde a gente quer. Confere, se a vírgula está bem aqui, ó, vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos arredar 9 casas. Então está aí o número em notação científica, que poderia também ser expresso apenas assim, 8 vezes 10 elevado a nona. É até mais simples, é a mesma coisa. Então escrevemos aí 4 números, 2 grandes e 2 pequenos, em notação científica. Tudo bem? Vamos fazer aqui o contrário, gente. Agora nós temos a notação científica e vamos escrever o número na forma normal. Como é que a gente raciocina? Preste bem atenção. Se nós temos 3 vezes 10 a menos 5, é porque esse número, antes de transformar em notação científica, ele é muito pequeno, porque ele está elevado a um expoente negativo.
certo? E o expoente, quando é negativo, é porque o número é muito pequeno. Então, nós temos aqui o 3 e a vírgula está depois do 3. Ela não aparece, mas ela está aqui. Tá? Então, professor, mas não tem mais casas. Você pode completar com 0. Então, você desloca. Olha, a vírgula aqui, 1, 2, 3, 4, 5. A vírgula estava bem aqui depois do 3. Se você contar 5 casas, aí você coloca mais um 0 para representar a casa dos inteiros. Ou seja, o 3 vezes 10 a menos 5 é a mesma coisa que 0,00003. Esse aqui é o número na sua forma normal, né? Se nós tirarmos de notação científica. Olha esse outro exemplo B, ó. 1,23. Esse aqui aparece a vírgula, ela está entre 1 e 2. Né? Só que perceba que o expoente é negativo, então ele é um número pequeno. Então a gente vai deslocar essa vírgula para a esquerda. Certo? Porque esse número é muito pequeno. Quantas casas a gente vai deslocar para a esquerda? 2 casas. Então a gente desloca uma e coloca mais um 0 e fica a vírgula aqui, ó. Representa a parte dos inteiros. Então, se nós escrevermos esse número arrumadinho, vai ficar 0,0123. Está aqui o número na forma normal, se nós tirarmos de notação científica. Certo? Agora, observa aqui o 7,5. 7,5. Perceba que agora o expoente é positivo, então porque esse número é grande, ele é maior que 1. Certo? Então a vírgula, para esse número ficar grande, a gente vai ter que deslocar ele para a direita. Quantas casas a gente vai deslocar para a direita? 6 casas. Então se nós arredarmos aqui uma casa, acabou. A gente completa com 0. Estava aqui entre o 7 e o 5, arredamos a vírgula para cá, já andamos uma casa. 2, 3, 4, 5, 6. Aí a vírgula vai ficar bem aqui. Então a gente vai ficar com o número, né, 7.500.000. Esse é o número que representa aquela notação científica. Na forma normal ele fica assim, 7.500.000, certo? E aqui a letra D, o expoente também é positivo, porque o número é grande, ele é maior que 1. Então nós temos aí 8,01. Como ele está elevado à sétima, a gente vai ter que deslocar a vírgula 7 casas para a direita, porque senão é positivo. Então a gente desloca aqui 1, 2 casas, acabou, completa com 0. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí a vírgula fica aqui, ó. Ou seja, a gente vai ficar com o número 80.100.000. Esse é o número que representa aquela notação científica, 8,01 vezes 10 a sétima. Então, nós temos aí exemplos de como transformar um número para notação científica, e nós temos aqui o sentido inverso, transformar a notação científica para o número na sua forma primária. Né? Observe esse quadro, gente. Isso aqui não é estranho para vocês, não. Algumas coisas são novidade, outras não. Esses prefixos e suas respectivas potências de 10. Observa só aqui. O prefixo tera, ele significa monstro em grego, e ele equivale a 1 trilhão, né? Ele equivale a 1 trilhão, ou seja, em forma de potência 10 elevado a 12. Tá certo? Giga significa gigante do grego, ele equivale a 1 bilhão, ou seja, 10 elevado a 9. O mega significa grande em grego, ele equivale a 1 milhão, é 10 elevado a 6. O quilo equivale a 1000 em grego, está aqui o próprio nome está dizendo, ele equivale a 1000, que é 10 elevado ao cubo. O hecto significa 100 em grego, está aqui o 100, que é 10 elevado ao quadrado. O deca equivale a 10, né, em grego, equivale a 10 elevado a 1. A palavra desce, o prefixo desce, equivale a décimo em latim, equivale a 0,1, é 10 a menos 1 em forma de potência. O cente equivale a centésimo do latim, que é 0,01, equivale a 10 a menos 2 em potência. O mili equivale a 1000 em latim, que é 0,001, que é a mesma coisa que 10 elevado a menos 3, na forma de potência. O micro significa pequeno em grego, que é 0,000001, que é 10 elevado a menos 6.
O nano significa anão no grego, que é 0,000000001, que é 10 elevado a menos 9, e o pico, que é pequeno do italiano, né, significa a palavra piccolo, pequeno, que é tudo isso de zero, de casa decimal, que em forma de potência 10 elevado a menos 12. Tá? Esses prefixos tera, giga e mega são muito usados na informática. Né? A capacidade que um computador ou que um CD tem de armazenar informações. Né? Terabyte, gigabyte, megabyte, muito usado na informática, que é do conhecimento de vocês. Esses outros prefixos, quilo, hecto, deca, décimo, cento, milho, você usa sempre. Por exemplo, para medir distância, quilômetro, hectômetro, decâmetro, decímetro, centímetro, milímetro, né? Para medir a massa, quilograma, hectograma, decagrama, decigrama, centigrama, miligrama. Para medir capacidade, quilolitro, hectolitro, decalitro, centilitro, decilitro, mililitro. Para medir área, quilômetro quadrado, milímetro quadrado. Para medir volume, quilômetro cúbico, milímetro cúbico, centímetro cúbico, e assim por diante. E esses três prefixos aqui, micro, nano e pico, eles são coisas extremamente pequenas que você usa esses prefixos muito, por exemplo, em eletricidade. Né? Lá no terceiro ano do nível médio, você vai ver uma parte da física chamada eletrostática, que ela vai usar esses nomezinhos aqui, esses prefixos, por exemplo, como capacidade de carga elétrica. Né? Microcoulomb, nanocoulomb, picocoulomb, você vai ver isso e vai ver também em outras disciplinas, em outras situações, em biologia, que exige coisas muito pequenas. Né? Então essa tabela foi para a gente finalizar e dar um exemplo prático sobre a potência de 10, né? A notação científica, que ela é muito interessante. Bom, então a partir de agora, faça essa tarefa de aprendizagem, leia atentamente essas questões, certo? E resolva. E depois que você resolver as questões, você vai conferir com as respostas que estão na página seguinte. Tá? Mas é muito importante que você leia com atenção para entender o que é para ser feito nas questões. A interpretação das questões faz parte, né, do exercício também. Tudo certo? Então, gente, aqui estão as respostas que você vai conferir. As questões que você, porventura, errar, refaça-as de novo e verifique o seu erro. Tudo bem? Ok, então muito obrigado, meus amigos, pela companhia, pela presença, pela amizade. Não esqueça de dar like, se inscreva no canal e deixe seu comentário. Tá? Eu começarei a preparação das próximas videoaulas em uma outra bateria de conteúdo que vai ser chamado de estudo dos radicais, que na verdade são cálculos com números irracionais e as propriedades desses radicais. Tá? Muito bem, então não esqueça, estuda que a vida muda, exatamente. Então, meus queridos, até a próxima. A gente se encontra para continuar estudando essa ciência maravilhosa chamada matemática.